Olá, seja bem-vindo, esse aqui é o Terceiro Sinal, eu sou Adalberto Rô, ator, iluminador, técnico, e agora nós vamos falar sobre a Lei Paulo Gustavo. Hoje eu queria falar um pouco sobre a Lei Paulo Gustavo em si, mas não só o que aconteceu e tal. Quero falar especificamente sobre a minha vivência com projetos aprovados e que estão acontecendo dentro da Lei Paulo Gustavo. Primeiramente, a Lei Paulo Gustavo foi aprovada ainda quando estava encerrando a pandemia, digamos assim, no Brasil. E ela tratava de uma lei emergencial para socorrer, digamos, os artistas e técnicos que tivessem precisando, se manter, porque durante a pandemia no Brasil muita gente ficou presa no sentido de não podia sair de casa, sem ter como trabalhar, ou sem ter como apresentar peça de teatro, espetáculos, shows de música, ou até, melhor dizendo, mas teve de uma forma muito reduzida, com muitas adaptações, ou quando voltei a trabalhar num teatro, por exemplo, cuidando de parte técnica, assim, teve vezes de estar lá e pode ter o espetáculo, mas tem que ser com uma capacidade reduzida e não pode sentar uma pessoa do lado da outra. Aí depois de um tempo, agora pode sentar um do lado do outro, mas ainda assim tem que ter uma capacidade reduzida. O problema é, durante a pandemia, o primeiro grupo de profissionais a serem afetados financeiramente foram os artistas e técnicos, porque os profissionais da saúde foram afetados no sentido de ficarem expostos às doenças, principalmente o Covid, o novo coronavírus e tal, e eles tiveram que trabalhar muito mais, por exemplo. Porém, eles não foram afetados financeiramente, por isso que eu estou dando foco nessa parte, tá? Que os técnicos e artistas, eles foram afetados financeiramente e de repente simplesmente parar de trabalhar sem ganhar nada, ou trabalhar de uma outra forma, trabalhar remoto, ou se quisesse trabalhar, tem que trabalhar, mas é clandestino, se for pego vai pagar multa, vai ser preso, vai ser não sei o quê. Então, teve todas essas situações e também, claro, se fosse trabalhar, ia correr o risco da doença também. Então, por causa disso, teve essa lei emergencial e que daí foi aprovada, só que ela demorou também para começar a liberar os recursos. Quando chegou os recursos, eram recursos de Fundo Nacional de Cultura, que foi passando para os estados e depois e direto também para os municípios. E em cada estado e cada município teve uma nova administração de criar editais específicos, com regras específicas para esse tipo dessa lei. E aí, então, o Estado foi administrando como distribuir esse dinheiro, porque a ideia era chegar em todos os trabalhadores, principalmente os que mais precisaram. Aí já entra uma coisa, nem todos os estados e nem todas as cidades tiveram agilidade para fazer. Quem estava já organizado dentro do Sistema Nacional de Cultura conseguiu se sobressair, conseguiu sair mais rápido na frente ali para poder distribuir esse dinheiro. Quem não estava dentro do Sistema Nacional de Cultura, que eu acho que já teve um vídeo aqui que a gente mencionou sobre o Sistema de Cultura, explicando como que funcionava. Então, vai lá naquele vídeo depois e vê o que é. Mas as cidades que não estavam, demorou mais para sair os editais, e muitas vezes os editais, por exemplo, de uma cidade que eu participei com 2 projetos, que eu faço parte trabalhei dentro dos projetos e tal, a própria cidade não tinha experiência com editais, apesar de estar dentro do sistema de cultura, do Sistema Nacional de Cultura. Então eles tinham um mecanismo chegando rápido, mas eles não tinham a expertise para gerenciar um edital desse porte e de como distribuir isso para os artistas. E também não tinham tanto
contato dos artistas na manga, o que era melhor, qual que era a maior demanda dos artistas ou não. Então, foi um processo bem árduo e eles também, por falta dessa experiência e por falta dessa ligação com o Ministério da Cultura bem apurada, assim, digamos, também teve uma certa dificuldade em conseguir orientar os artistas. Porque também tem muito artista ou técnico que é mais idoso, que não tem tanto contato com editais, com questões tecnológicas. Aí às vezes o edital é específico para desenvolver projetos online. Tem gente que não vai conseguir fazer, ou que não vai saber como escrever o projeto. Aí tem edital que precisa de 3 certidão negativa do atestado de que você nunca foi preso do lado da tua mãe. Como que consegue um atestado tão específico? Pois é, aí às vezes tem editais que tem muitas burocracias, muitos documentos. Isso foi um empecilho, não um empecilho, mas foi uma dificuldade, uma coisa que gerava ali um transtorno de certa forma, e muitas prefeituras, muitas situações de espaços onde a referência deles de como trabalhar com dinheiro público era na base de licitação. Aí eles não tinham muita experiência com outras possibilidades do financiamento. O que isso diferencia? Que se você apresenta um projeto e fala o custo de um ator é esse, aí os caras, não, aqui é esquema de licitação, você tem que apresentar 3 orçamentos. Aí como que você vai pegar 3 orçamentos para comprovar que o valor do que você vai pagar de cachê pro ator é o valor correto? Porque daí você não vai atrás do mais barato necessariamente. Como que você vai fazer um leilão quase de qual é o ator mais barato, se tem uma tabela de mínimo do SATED, por exemplo? Para trabalhar tanto com produção como prestando serviço em editais da Lei Paulo Gustavo, eu presenciei várias situações onde também você via que as pessoas que estavam dentro do município, trabalhando ali dentro da fundação, sei lá, não tinham tanta experiência em como passar essa informação para frente para os outros. Então elas tiveram que estudar muito a lei, o que estava acontecendo, como que era a orientação do governo federal, para daí instruir os artistas. Então isso foi um processo bem árduo para todos os artistas e técnicos compreenderem como estava acontecendo e para eles mesmos compreenderem como estava acontecendo e poder juntar essas duas coisas, né? E aí a gente conseguiu fazer andar e esse dinheiro chegar em quem mais precisava. Em muitos lugares pode não ter chegado, muitos lugares às vezes não deu para usar todo o dinheiro e daí vai ter que fazer um novo edital, vai ter que fazer uma nova distribuição de verbas. Então aconteceu isso e acho que ainda está acontecendo, ou alguma coisa nesse sentido, assim, dependendo da cidade, pode estar em uma fase diferente. Como a Paulo Gustavo foi para o Brasil inteiro, o processo em cada cidade, em cada estado, em cada edital foi totalmente diferente de um lugar para o outro. E aí cada um estava num passo da história e às vezes uma cidade compartilhava informação com outra e também para dar dicas e para uma poder pegar o edital da outra como base. Esse tipo de coisa que foi acontecendo foi uma coisa muito importante. Isso com certeza foi, porque eu, por exemplo, fui um dos artistas que fui bastante afetado e que editais, por exemplo, teve um edital que era de formação, que eu recebi para fazer um curso. Eu tinha que fazer um curso, acompanhar as aulas, estar presente lá. Realmente era um curso de formação útil do ponto de vista técnico, que era um curso para técnicos, para quem tinha DRT de técnico, ou tinha uma história como técnico. E realmente era um curso útil, com bastante informação, bastante coisa interessante. E aí você tinha que estar presente, acho que 90% ou mais, alguma coisa assim, de 90%, sei lá, quantas aulas você tinha que estar presente. Eu sei que eu estava em todas. Então foi um edital bem importante, bem interessante e que também me ajudou a me manter financeiramente enquanto não podia voltar a trabalhar. Vou falar um pouco agora sobre a minha experiência em 3 projetos, especificamente da Lei Paulo Gustavo, que foram aprovados pela Lei Paulo Gustavo, em 2 cidades diferentes. Eu já falei de um agora, né, que era o desse de técnico.
Aliás, esse de técnico acho que não foi pela Paulo Gustavo, foi pela Aldir Blanc. Esquece esse de técnico. É um pouco diferente a característica da Aldir Blanc para Paulo Gustavo, tá? Falando sobre 3 processos de espetáculos que estavam ali envolvidos com a Lei Paulo Gustavo. Por exemplo, que eu, numa ordem cronológica, assim, dos acontecimentos desse ano na minha vida. Primeiramente, teve um espetáculo que, como também a cidade lá onde eu estava participando, que era uma cidade que estava com poucos recursos para distribuir para os artistas e tal, e queria distribuir para vários artistas, né? Quanto mais artista conseguir alcançar, melhor, uhul, vamos lá. O discurso é legal, interessante. Porém, o problema é, para espetáculo de teatro, vai liberar, acho que era 7 mil, 9 mil. Falando assim, pensando, nossa, eu não tenho milão na conta. 9 mil para mim ia fazer uma diferença. Beleza, parceiro, é isso mesmo. Ó, muito bem. 9 mil na tua conta do nada faz uma diferença. Agora, 9 mil para fazer um espetáculo de teatro do zero e para você entregar para a população de graça, isso não é tanto dinheiro assim. Experimenta um dia. Junta 9 mil e faz. Não é tão simples. E se você é artista ou técnico que está participando de algum projeto, comenta aqui. Você sabe, então, que 9 mil não dá para pagar direito, muitas vezes, nem o piso do quanto deve ser pago para os artistas que vão estar envolvidos numa obra. Vão estar envolvidos numa obra. Por que eu digo isso? Porque daí eu colaborei ajudando a fazer o projeto, escrevendo o projeto para esse espetáculo. E aí uma das coisas que a gente acabava tendo que fazer é, olha, como o valor do projeto é muito pequeno, se é um texto de teatro, pega um que, ou seja, direitos autorais livres, que o autor já morreu, já é domínio público, ou pega um texto que foi você que escreveu, alguém que escreveu, que está envolvido, que pode liberar de graça, porque se tiver que pagar direitos autorais e a prefeitura exigir isso, né, o edital estiver precisando que tenha isso, não dá para 9 mil você gastar 1.000 só nos direitos autorais. Para quem acha que eu estou exagerando, vai lá fazer Plínio Marcos, vai lá fazer Nelson Rodrigues, mas vai fazer Nelson Rodrigues pedindo para autorização da família. Ou Beckett, ou algum que esteja vivo, ou que quem está vivo é o filho da pessoa e que a pessoa é best-seller, assim. Duvido a família liberar. Ah, faz aí o texto, tá liberado, vocês podem fazer o texto onde você quiser, do jeito que você quiser e paga 100 mil. Não é assim que funciona, gente. Uma vez eu participei de um projeto eu escrevi um projeto que a gente escreveu num outro edital, que era mecenato, que para conseguir inscrever o projeto a gente tinha que dizer qual que era o valor que ia ser de direitos autorais, que era um autor alemão, mas que ele é conhecido até, mas é muito mais também quando você vai falar sobre teatro contemporâneo, performático, coisa assim da Europa lá, das vanguardas europeias e tal. Então ele é um autor que ficou conhecido nesses momentos ali. E a gente, para tentar o contato com a editora que detinha os direitos autorais sobre o texto, porque o texto foi publicado em formato de livro, aí você tinha que pegar e falar com o escritório, era mais fácil falar direto com o escritório deles na América Latina, que era na Argentina. Aí a gente teve que mandar um e-mail para o cara da Argentina para pedir os direitos autorais, quanto que seria para fazer uma temporada de um espetáculo assim, assado e tal. Aí esse cara da Argentina, da editora, disse, é 4 mil. Ele falou lá um outro valor, mas convertendo em reais ia dar 4 mil reais para você poder usar o texto de um cara alemão, e que o cara já morreu, mas que agora era a família que podia dar autorização, mas que na verdade quem administrava isso era a editora. Então, só para vocês terem uma noção de como não é tão simples direitos autorais. Enfim, eu fiz toda uma volta sobre os direitos autorais. Por quê? Porque isso ia impactar no orçamento, que pensa você fazer projeto com 9 mil. Enfim, aí tá. Discutimos sobre os direitos autorais. Chegamos à conclusão que tinha que ser alguém do projeto ali e tal.
Aí, por exemplo, a mesma atriz que vai fazer, ela também sabe escrever texto? Então, ela vai ser a dramaturga, ela que vai dirigir, para simplificar também a questão de financeira, e ela vai fazer o monólogo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Olha como você já está sucateando a coisa, que daí você obriga a mesma profissional a trabalhar em 3 funções e vai receber por 2, e olhe lá. Porque eu nem lembro se no edital conseguimos colocar direito, acho que foi, como diretora e como atriz. Teve uma segunda pessoa lá que no caso era para ser só músico, e daí acabou tendo alguma fala e tal, mas acho que acabou ganhando, entrando no projeto primeiramente como músico, alguma coisa assim. Mas aí o orçamento ficou meio que isso, digamos que lá, 2 atores, né, 2 atrizes, a direção, daí para fazer a luz, opa, não vai poder ter aluguel de equipamento, porque não vai caber no orçamento, não vai poder ter contratação de técnico, de programador, de montador, de nada nesse processo, de operador de luz. A mesma pessoa que vai criar a luz, montar, afinar, programar e operar, vai ter que ser a mesma pessoa por um cachê único. E isso é uma coisa que acabou sendo o único jeito de fazer, porque não ia dar para pagar o correto para todo mundo e tinha que ter alguém responsável pela luz. Então foi aí que eu entrei nesse caso desse projeto, que eu fui iluminador, mas na prática eu fiz mais de uma função. Era num teatro super tchananã, com muita coisa? Não. A gente fez no auditório da prefeitura e com o que tinha de equipamento lá, tivemos que, resolver as situações. Acabou ficando, de repente, um pouco mais enxuto do que, de repente, a gente gostaria. Porém, saiu o espetáculo ali, né? Tava ali funcionando. Aliás, não vou entrar no mérito. Saiu o espetáculo ali, não vou nem citar qual espetáculo para não constranger ninguém no meio da história aí e não ser obrigado a falar sobre situações outras que aconteceram dentro do processo inteiro. E também esse foi um projeto e para uma apresentação, porque por R$9.000 você não consegue, é inviável, é financeiramente insustentável. Se você conhece de administração ou você conhece de produção, você sabe que o conceito de sustentabilidade, para isso ser um projeto sustentável, então você tem que conseguir pagar todo mundo, sair sem dívidas e tudo tá ok, né? Para isso, um espetáculo, uma apresentação apenas, melhor dizendo, uma data disponível ao público e de graça também, né? Sem cobrar nada da população. E ainda, também foi feito num auditório que era público, que era da prefeitura, porque também com 9.000 você não paga, quase que nenhum espaço você conseguir pagar o aluguel do teatro, pagar os atores, pagar os técnicos, pagar direito autorais, fazer tudo. Então tem que enxugar de todos os lados que possível e também porque, as pessoas estão ali que forem de fato trabalhar vão ter que ser mantidas com aquele valor ali. E outra, você precisa ter dinheiro para comprar cenário ou alugar cenário caso necessário, qualquer coisa nesse sentido assim. Outro projeto que eu participei, que inclusive agora o segundo projeto que eu participei, gravei o vídeo passado falando sobre Os Filhos de 61, que é um espetáculo o projeto foi o que daí já era numa outra cidade e já era um projeto com um valor maior. Então, por ser outra cidade, o fundo de cultura vinha um pouquinho mais gordinho, porque era uma cidade também com mais pessoas, já era de Curitiba. Então, esse era daí um valor de... Quanto você acha que era o valor do projeto que era de uma cidade que é a capital de um estado e que era bem mais, bem mais do que do primeiro que eu falei. Quem falou 20.000 acertou. Olha só, tinha 20.000 para fazer a peça agora. Então, agora pensa, daí um projeto com 9 pessoas
Aí nesse também, o texto é de uma peça que a gente já tinha pronto. Já nem viu o caso trabalhar com 10 direitos autorais. Aí você vai, 9 pessoas, tem que pagar todo mundo. Aí os cachês, dependendo, daí você já conseguia pagar um cachê um pouquinho, para não ser, né, um pouquinho mais decente, mas daí dessa vez você não tinha também como contratar a quantidade de profissionais que seria o ideal. Ainda assim não dá. Aí separamos um valor para aluguel de teatro, de espaço. Porém, com um plano principal de ser num teatro público, né, da prefeitura, assim, porque daí você poderia tentar justificar que o espetáculo era gratuito, né, para a população, e aí você poderia economizar aquele valor, né, pedir para ter o desconto de, vocês não podem liberar de graça e tal, para você poder ter aquele valor para poder distribuir em outras coisas. Por exemplo, que foi o que a gente fez, usar o dinheiro para alugar uma sala de ensaio e a gente conseguir ter mais ensaios. Usar o dinheiro para você conseguir distribuir em acessórios, adereços, coisas que precisasse renovar ou consertar do espetáculo. Fora também que a gente escreveu para ser uma temporada de apresentações apenas. Então toda e qualquer adaptação de texto, toda e qualquer nova direção que houvesse, não dava para colocar daí cachê de diretor, porque era só uma temporada, uma circulação de apresentação. Nesses editais, quando se trata de você dizer que você só vai apresentar o espetáculo, você não tem como justificar trabalho de figurinista, por exemplo. Por que você vai pagar o cachê de um figurinista que já criou o figurino? Então, cachê de figurinista já não rolava. Cenógrafo. Não, porque o cenário já existe, teoricamente, o projeto do cenário. É muito complicado de você querer justificar você colocar o trabalho de um diretor, de um cenógrafo, de um iluminador, outras criações assim, como maquiagem, tudo mais, porque teoricamente a pessoa já criou o projeto. Só que nem tudo são flores. A primeira vez que a gente apresentou o espetáculo tinha sido num bar, aí agora a gente estava escrevendo para fazer uma temporada num teatro. E aí, com certeza, tem alguma adaptação ou outra que tem que ser feito. E aí a decisão disso? Aí você não vai poder pagar a pessoa devidamente, porque simplesmente não tem como você justificar isso no edital, e porque também, adivinha, não tem dinheiro, não cabe no orçamento você pagar devidamente, né? Também, se for pagar vintão pra pessoa que fazer um trabalho de diretor, nem paga. Melhor você falar, olha, não tem como pagar. Não dá pra justificar e beleza. Porque, né? Não precisa nem falar, né? Desaforo. Você vai pagar pra pessoa, eu tenho 50 reais pra te oferecer, pra você criar a luz aqui pra mim. Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Falo nada. Outra coisa que eu não citei sobre o primeiro projeto e que também nesse entra é alimentação. Se você vai precisar, né, pensa, 9 pessoas, e aí vão durante os ensaios. Porque, pensa, é como se você estivesse gerindo um projeto mesmo de uma empresa ali. Então, as pessoas que estão trabalhando ali, como que elas não vão ter nenhum tipo de alimentação em momento nenhum do projeto? Então, se tá aquela comida do camarim, ou você consegue algum apoio, alguma empresa parceira que vai lá e dê alguma coisa, ou você vai ter que ter dinheiro para bancar a alimentação. Porque faltou uma pilha no não sei o que, deu um problema de um cabo. Você tem que ter dinheiro para resolver esses problemas também. Ou tem que ter alguma verba, algum mecanismo para você pagar a divulgação, para você bancar alguma coisa ou outra que eventualmente venha a acontecer no meio do processo. Então, isso tudo foram coisas que aconteceram e eu ali na função dessa vez nesse projeto como ator, mas eu também colaborei como dividindo a coordenação de produção do projeto. Então eu estava como ator, eu estava preocupado em atuar, desenvolver bem o meu trabalho como ator, relembrar todas as falas e reconstruir ali
movimentações num espaço novo, novas relações, porque teve também troca de elenco. Porém, eu também estava como também na produção, coordenação de produção, ajudando a gerenciar o projeto. Então, são vários probleminhas e várias situações que você tem que organizar, tudo dentro desse mesmo orçamento e com regras novas, que nem muitas vezes as regras com o pessoal da Fundação Cultural passava, né? E aí daí você vai ver, não, mas essa regra é uma para projetos que são aprovados de fundo de cultura. Só que como é do edital Paulo Gustavo especificamente, a regra muda, é outra coisa. E aí você tem que ficar bem atento, tem que dar um dobro de atenção, porque tanto os caras da fundação, da prefeitura, a gente, tá todo mundo meio que num lugar novo. Então, isso foi uma coisa também curiosa desse edital, mas ao mesmo tempo é bom, porque pelo menos é um edital com uma verba menorzinha, mas que deu para outros artistas estarem fazendo. Talvez, se esse edital não existisse, a gente não teria como ter executado esse espetáculo. E aí é uma companhia de pessoas que estão tecnicamente em começo de carreira, se eu for comparar com pessoas mais velhas, mais tipo assim, premiadas e tudo mais, que a gente não teria essa oportunidade, não teria essa abertura para conseguir mostrar o trabalho nosso e desenvolver o nosso trabalho, ganhar dinheiro, pagar contas e tudo mais. Porque, né, a gente está falando também, tipo, quando você vê o valor de um edital, não é aquele valor para cada um, não é aquele valor para muitas coisas. Como eu estou falando aqui desde o começo, é esse valor para você fazer todo o projeto. Então, terceiro projeto que eu participei até agora, que na verdade esse, por enquanto, se não foi a apresentação ainda, mas está todo na base do desenvolvimento e criação ainda, ensaios e tal, pré-produção, digamos assim, e início de produção. Que esse daí já é um outro, de volta na outra cidade lá, aqui na região metropolitana, que eu entrei também como iluminador e vi um pouco do processo ali de criação do projeto. Esse já é para um concerto de música clássica. Aí já a questão foi muito mais por, olha, vamos botar menos músicos. Se a ideia era ser um concerto de uma orquestra, 9.000, daí nesse já era 9.000 de volta, é na mesma cidade que o outro, o primeiro lá que eu falei. Então, esse já era 9.000 também para você resolver. Aí como, não sei se tem alguém aqui do público que é pianista, violinista, violoncelista, estadista, se você é maquinista. Se você sabe quanto que cobra cada um desses músicos de orquestra, calcule fazer uma orquestra com 9.000. Se eu não me engano, a verba acabou sendo dividida entre uma pessoa para cuidar da luz, no caso seria eu, entre tudo aquilo lá que eu já falei. Uma pessoa para reger a orquestra, né, o concerto ali, e 2 instrumentistas apenas, 2 músicos. Os músicos desses de orquestra, imagina, o cara tem que carregar um violoncelo, tem que carregar um violino, tem que carregar um instrumento desse para cima e para baixo. Você acha que é barato? O curso que o cara faz, as coisas assim, você acha que é barato? O cachê desses caras também não é tão barato. Então é uma coisa especializada. Como toda coisa especializada, vai ver o quanto cobra um neurologista, um cara que é especialista em cirurgia de rim. Agora pense, é como se o violinista, o artista ali, ele vai cobrar pela execução daquela obra ali, por aquele dia, por aquela consulta, digamos assim. O cachê do cara é muito especializado, muito específico. Não dá pra você, com 9.000, você falar pro cara, 200 então aí, 150 pra você. E fora que ainda vai ter os ensaios, que o cara tem que receber pelos ensaios. Ou ele vai receber, sei lá, por um mês de trabalho. Então, tipo, são bases de cálculos bem distintas. Aí você tem que ter uma verba para produção, porque se você precisar pagar a passagem dos caras, não sei de onde os caras são, se você precisar comprar comida para alimentar os caras durante o ensaio, não tô falando alimentar, gente, no sentido que você vai levar um peru de Natal pro cara, você vai deixar uma cesta básica. Essa alimentação, você vai ter um camarim, o camarim do cara vai ter uma fruta. Sabe quando vocês veem assim, filme, coisa, porque eu quero
toalhas brancas, não sei o que, isso aí é só, um tipo de artista muito específico, que vai dizer, eu quero isso, 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 isso. Os artistas, tipo nós, que produz com edital, com verba pequena e tal, a gente tem que estar no meio da produção ali já destinado, vai ter um tanto de dinheiro que é para comprar comida pro camarim, para hora que chegar no camarim, ter alguma coisa para comer. Porque senão quem que vai trazer essa comida? Aí você tem esse dinheiro separado para isso, você consegue comprar um todinho ali, um quisuco com um pão de queijo, mas tem alguma coisa para comer, tem uma fruta, é isso. Só que só isso, se você botar na ponta do lápis, já fecha o 9 mil facinho. Só você piscar assim, 9 mil. Então, 10 mil, tem que parar de piscar. Então, é muito complicado de você fazer isso. E esse espetáculo que eu estou falando agora, desse terceiro, também teve uma preocupação, de certa forma, de quais obras. Não vão pegar compositores muito contemporâneos, ou quem que vai ser os compositores, como que vai ser o arranjo disso, para também você não ter muitos problemas com direito autoral, com ter que ficar pagando os valores muito altos e tal. Apesar que daí essa parte eu nunca fiz muito bem pesquisa de valores específicos sobre obras, assim, composições musicais. Mas eu sei que é uma questão também de você saber escolher o repertório, porque para o espetáculo de música, o repertório musical é tal qual a questão de dramaturgia para o teatro. Você tem que estar preocupado porque o autor daquilo merece receber os créditos e se ele vai receber os créditos, ele merece ganhar algum ali, né? Ou se ele quiser cobrar por isso. Se ele ceder de graça, aí beleza. E aí, então, é um outro projeto que a gente está trabalhando. Esse ainda vai acontecer em agosto. Se você está vendo esse vídeo depois de agosto, já aconteceu, então, esse espetáculo. E também é um espetáculo de música erudita, música clássica, assim, né? Música instrumental, para as pessoas irem assistir de graça. E também vai ser executado, vai ser apresentado num auditório da prefeitura para poder também diminuir os custos. Agora pense, se o valor fosse maior, você poderia colocar, em vez de, sei lá, um pianista, poderia ter 2 pianistas. Se fosse, ou você poderia ser num outro auditório um pouco maior, num teatro que tem como você bancar um pouco mais. Poderia ter mais equipamentos de luz, porque às vezes você vai ver uma peça de teatro, se a peça for muito mirradinha, sem muito cenário, sem muita luz, pode ser que faltou verba mesmo. Aí se você vê, mas é por verba do governo. Às vezes a verba do governo, o edital, não era tão alta assim. Às vezes a quantidade de pessoas envolvidas ali é grande, né? E outra coisa que em todos esses projetos também teve que entrar, que eu não mencionei antes, que é registros de foto e vídeo. Porque você acha que quando algum espetáculo usa foto para divulgação, que é uma foto tchananã, ou depois que aconteceu o espetáculo eles vão divulgar o foto ou o vídeo, vão mostrar o que aconteceu, você acha que quem fez aquelas fotos quando é bonitona a foto assim, foi tipo a mãe e o pai de alguém que chegou e tirou a foto aleatoriamente? Não. Você precisa contratar uma equipe de profissionais para isso, um fotógrafo, um videomaker profissional, para fazer toda essa cobertura. E fazer isso custa também. Então, todos esses projetos que eu mencionei, teve profissional para foto e vídeo também. E é claro, isso acaba comendo um pedação ali também, né? Não vou dizer que é um pedação. Comparado com os outros profissionais, talvez seja um pedaço igualitário. Mas acaba comendo um pedaço da verba, né? E daí às vezes você pode pensar pelo menos, nossa, porque vai ser muito dinheiro. Mas calcula todas essas coisas que você vai ver que não foi tanto. E essas foram 3 experiências, pelo menos, que eu tive só esse ano, com espetáculos a ver com a Lei Paulo Gustavo, realmente. E desses 3, os 2 que foram com a verba menor, na cidade que é pequena, foi uma apresentação só. O colocado no projeto, digamos assim. Todos os 2 foram uma apresentação apenas, porque mais do que isso já ia ficar muito puxado o orçamento, ia ficar muito... Você vai estar pagando para a pessoa, é como se estivesse pagando um salário mínimo para a pessoa trabalhar 2 meses.
em vez da pessoa receber um salário mínimo por mês de trabalho. Para comparar com quem não é tão acostumado com o ambiente de trabalho e a questão de pagamento de cachê assim, dentro da nossa área. E o outro espetáculo, 8 apresentações, sendo que parte dessas apresentações são ações de contrapartida para devolver coisas além para a comunidade. Então, calcule que mesmo o espetáculo que tinha 20 mil reais, tinha menos de 10 apresentações. Então, se fosse fazer mais do que isso, que era em um momento a gente quis fazer mais do que 8 apresentações, a gente ia fazer como uma doação, como uma coisa que a gente queria fazer e ia ter disponibilidade. Mas daí depois que, né, a gente não viu como não ia dar certo e tal, não teve como fazer mesmo mais do que 8 apresentações. Então foi toda uma situação que a gente gostaria até de fazer mais. Mas aí não era o caso. Todos esses espetáculos que eu estou mencionando, muitas vezes os artistas querem, por vontade deles, fazer uma temporada, assim. Só que é complicado você fazer isso e pagar contas ao mesmo tempo. A hora que a gente puder, assim, ter a Copel, as empresas aí de água e tal, tudo patrocinando os artistas, deixando eles usarem água, energia, comida, tudo de graça, assim, sem cobrar, aí vocês vão ver como o negócio vai ser tudo de graça e várias temporadas aí, com certeza. A galera não vai precisar pagar a conta, né? Uma última coisa para falar sobre esse projeto, esse edital. Coisas que a gente, enquanto artista e técnico, tem que tomar cuidado e tem que ficar em cima para que não se repitam os erros e os problemas desses editais que aconteceram agora. Agora que eu digo da Lei Aldir Blanc e Paulo Gustavo até o momento que eu já vi. O edital é emergencial, mas ele sai meses depois. Então, imagina você liga para a ambulância porque você está com uma emergência e ela chega daqui a 6 meses. Divertido, né? Não é? Por quê? Porque se é uma emergência, isso tinha que ter muito mais velocidade. Ah, mas tem uma questão de responsabilidade fiscal, porque se você só manda o dinheiro, pode ter gente mal intencionada que rouba, que não sei o que, e vai desviar esse dinheiro. Pois é, então como que a gente faz para ter essa agilidade e ao mesmo tempo não ter corrupção? Como que a gente pode fazer? Vamos ter que ficar em cima e, de repente, criar soluções para ser mais transparente e rápido esses processos, porque foram editais, tanto o Aldir Blanc como o Paulo Gustavo, que ajudaram muita gente, deu muito boa. Mas para uma coisa emergencial, ou então usa outro nome, não fala que é edital emergencial, gente, por favor. Ser artista, técnico aí, fala pro pessoal da tua cidade, do teu deputado que você votou aí, governador, fala para eles trocar o nome nos próximos editais, não bota emergencial, porque se vai sair daqui a 6 meses, não pode ser emergencial. Tá? Então isso acho que é uma primeira coisa pra gente se preocupar enquanto artista e técnico para os próximos editais, próximas situações, porque acreditem, vão haver outras pandemias e vão haver outras necessidades em algum treino. Não precisa ser só questão de pandemia, mas por exemplo no Rio Grande do Sul, recentemente teve os desastres climáticos ali de enchente e tal. Aquela região, aquelas cidades ali vão ter, ou aquele estado, melhor dizendo, que o estado inteiro foi atingido praticamente, vão ter que ter alguma saída emergencial, assim, alguma coisa para ajudar ali aqueles artistas, aqueles técnicos, aquelas pessoas. E quando a gente fala da parte de eventos, não é só o artista e os técnicos. É o pessoal que vendia pipoca na frente dos teatros, o pessoal que trabalhava trocando cartaz do cinema, sei lá, que tipo de trabalho também tinha relacionado, que daí a pessoa, que nem, o cinema foi alagado, o teatro foi alagado. Como que a pessoa vai trabalhar projetando filme se tá fechado? Sabe? É esses profissionais que a gente tem que pensar também, que não necessariamente são só os artistas e técnicos, que eles vão ter que ter alguma fonte de renda, vai ter que ter alguma outra coisa emergencial para alavancar o trabalho deles, e é emergencial mesmo, é para ontem. Eles precisam de roupa, precisam de comida, precisam de dinheiro,
pagar as contas, precisam reconstruir as casas, enfim. Então, essas questões. E tem outra coisa que é, a gente tem que estar preparado para frente, para outras situações em que a gente vá, tanto como artistas, técnicos, pessoal de governo, administradores públicos, a gente tem que estar preparado para, estamos tudo já dentro do Sistema Nacional de Cultura, então agora a gente tá com mecanismos para caso a gente tenha um novo edital, uma nova situação em que a gente vai distribuir verba do Fundo de Cultura. Ah, mas eu sou um político que não gosto de eventos culturais, não gosto de arte. Meu Deus, eu odeio tudo, odeio o mundo. Gente, é importante para não quebrar a economia, não desestabilizar a economia também. É uma questão de sustentar o município e você não ter que ficar com a economia toda conturbada. Porque se você tem os técnicos e artistas trabalhando na área deles, você consegue dar emprego para outras pessoas em outras áreas. Você não precisa que essas pessoas fiquem procurando emprego em outras áreas. Também foi uma coisa que eu vi, que nas cidades onde eu vi, parece que uma demora para entender ou como que ia ser solucionado alguns problemas no meio do caminho em relação aos editais e tudo mais. E por fim, outra coisa que a gente precisa que seja mudado e repensado, que também vai da gente, técnico e artista, cobrar dos políticos e de quem está trabalhando lá na parte burocrática, que é a questão de muita burocracia, muito documento. Como que pode, de repente, para você comprovar alguma coisa, para prestar contas de alguma coisa, você fazer isso de uma forma mais fácil? Não estou dizendo você passar perna, não estou dizendo... Não sei, estou só dizendo porque essas questões às vezes ainda embaçam muita coisa e dá muita complexidade para algumas situações onde poderia ser mais ágil, onde poderia ser mais fácil também. Porque se é mais fácil de todo mundo entender como funciona, mais pessoas vão se animar a produzir e vão se animar a participar dessa etapa da produção, né? De desenvolver projetos e tal. Então vai fomentar para que isso aconteça. Enfim, é uma opinião livre, dentro de um vídeo todo sobre como que eu vi e como que está sendo para mim participar de projetos que aconteceram dentro da Paulo Gustavo. Se você tem uma outra opinião ou outra experiência, comenta aqui com a gente no vídeo aqui. Pode mandar e-mail, mensagem, sei lá no Instagram nosso. Segue a gente, preferencialmente lá no Instagram, e aqui também se inscreva no canal se não está inscrito. Dá o seu joinha aí, o seu like. E até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.